Neste vídeo vamos ver as principais tags de texto, tais como parágrafos, quebras de linha, linha separadora e títulos ou headings. Para começar, abrimos então o nosso Notepad, criamos um novo fecheiro, ele aliás já vem com um fecheiro aberto, e podemos guardar já. Vamos a fecheiro, guardar como, vamos guardar dentro da nossa pasta que tínhamos criado na aula anterior e colocamos tags de texto. Guardar. Só um pormenor, ele está aqui a faltar, que é um fecheiro HTML. Eu vou copiar isto, vou copiar o nome, vou cancelar e vou então primeiro definir qual é a linguagem que vou usar. Portanto, o HTML. Vou também definir a codificação em ANSI e agora sim vou guardar como. Vou colar o meu nome e já me aparece aqui o tipo de fecheiro. Vou guardar. Nesta aula ainda vou mostrar como se introduz as tags principais da estrutura de um documento HTML. Nos próximos eu já vou copiar e colar porque depois é igual em todos. No entanto, como é bastante importante estas tags, eu vou mais uma vez repeti-las. Portanto, começamos sempre com sinal de menor, sinal de maior, HTML. Eu vou copiar e vou colar aqui em baixo. Vou fechar HTML. Vou pôr a tag head. Mais uma vez, copiar uma linha de intervalo, colar. Aqui a tag title. Copiar, colar, fecha title. Aqui eu não fechei a tag head, portanto introduzi duas de abertura, tenho que fechar aqui, já me deu o sinal. E aqui vou escrever o título tags de texto. Falta-me só, em termos de estrutura, a tag body. Vou copiar, vou colar e vou fechar a tag body. Vou abrir umas linhas de intervalo para poder introduzir o conteúdo. Vou aqui tirar a linha que tinha entre o body e o HTML. E vou introduzir um texto. Aqui vai ser apenas um texto simulado. Eu abri aqui no Chrome, pesquisei pela história do HTML, encontrei esta página e vou copiar estes dois parágrafos, copiar e vou colar no Notepad. Podes também fazer isso, pode ser este texto ou outro qualquer, não é importante, o importante é teres algum texto para simulares. E repara que ele agora mostrou-me estas linhas todas completas, uma linha para cada parágrafo. Não é muito prático ter que andar aqui a movimentar a barra. Então, para isso, vamos a ver e vamos clicar em quebra de linha automática. Repara que já temos o nosso texto aqui todo visível. E agora, vamos aqui em cima, vamos só acrescentar o título História do HTML. Vamos guardar e vamos ver o efeito no browser. Repara que eu tinha no bloco de notas tinha a história do HTML e depois por baixo tinha isto, mas ele não fez aqui qualquer separação. O mesmo aconteceu para os outros dois parágrafos. Então, para isso, vamos ver a primeira tag, a tag de quebra de linha. Vamos ao Notepad e aqui à frente vamos pôr então a tag BR. Vamos guardar e vamos ver o efeito no browser. Repara que já temos aqui uma linha e depois temos então o resto do texto. O resto do texto ele não está a considerar como parágrafos porque não existe a tag P, a tag parágrafo, dentro do HTML. Por isso, vamos criá-la. Então podemos aqui introduzir a nossa abertura da tag P. Eu vou copiar e vou inseri-la aqui.
Aqui fecho o primeiro parágrafo. Aqui introduzo outra vez a tag P e fecho o segundo parágrafo. Vou guardar e vamos ver o efeito no browser. Repara que agora já temos aqui um parágrafo, ou melhor, dois parágrafos, e estão completamente separados. A grande diferença entre uma quebra de linha e um parágrafo é que, na verdade, este texto, embora tenha aqui esta distância, ele na verdade pertence a este parágrafo ainda. Ou melhor, eu vou aqui ao bloco de notas, ao Notepad, e vou copiar este texto e vou colá-lo aqui. Agora vamos guardar e vamos ver qual é o efeito no browser. Pronto, assim dá para explicar melhor qual a diferença entre quebra de linha e parágrafo. Todos eles pertencem ao mesmo parágrafo, mas este tem uma quebra de linha. É a mesma coisa que no Word nós podemos criar parágrafos e ter uma quebra de linha que passa só para a linha de baixo. No Word, por exemplo, se clicares em Enter, cria um novo parágrafo automaticamente. Se clicares em Shift, Enter, cria uma quebra de linha. Aqui é exatamente a mesma coisa, simplesmente temos que usar a tag BR para quebrar de linha. Portanto, aqui ele mudou para a linha de baixo, mas o parágrafo é o mesmo. Vamos confirmar no código HTML. Repara, eu tenho aqui o parágrafo e lá dentro tenho este texto e depois quebra de linha e volta para baixo, mas o parágrafo é o mesmo, só termina aqui. Eu vou dar aqui uma linha de intervalo, aliás, vou dar 2 ou 3, apenas para ver se tem algum efeito no browser. Vou guardar e vou fazer refresh. Portanto, repara que aqui eu continuo com o mesmo espaço, ou seja, estas linhas que eu deixei aqui nada significam para o browser. Podem apenas ajudar-me a perceber que há aqui um parágrafo, portanto eu posso deixar assim para ser mais fácil, para não ter que ler as tags individualmente e perceber que há uma quebra de parágrafo. Por exemplo, eu também podia deixar assim e o efeito é exatamente o mesmo. Vamos testar. Guardar, vamos ao browser, atualizamos e repara que eu continuo aqui com o mesmo espaço entre elas, portanto eu tenho um parágrafo e aqui outro. E no Notepad tem isto tudo junto, mas o que manda a quebra de parágrafo é aqui estas duas tags. Portanto, eu vou deixar à mesma uma linha de intervalo entre as duas para poder haver aqui uma separação visual e ser mais fácil para mim, apenas por isso. E agora vou imaginar que quero uma linha aqui a separar isto. Vamos então introduzir a tag HR. Enganei-me, portanto HR e agora sim fecho. Vou guardar, vamos ver o efeito no browser. Repara que foi adicionada aqui uma linha que faz uma separação visual entre os dois blocos de texto. Repara também que esta distância aumentou, porque a tag HR cria mesmo um bloco separado. Portanto, se eu tivesse inserido a tag HR no meio do texto, ele próprio faria logo automaticamente a quebra, porque se temos uma linha nova, não vamos poder continuar com o texto na mesma linha e então ele faz um novo parágrafo, se for esse o caso. Outra das tags muito utilizadas é a tag heading, ou títulos, que nós vamos para já testar aqui e depois vamos testar as suas variantes em texto simulado. Então, vamos ao bloco de notas e vamos então dizer que isto é um título. Então, aqui, logo a seguir à tag de abertura do primeiro parágrafo, vamos escrever H1. E vamos escrever também H1, mas fechá-lo aqui. Portanto, mais uma vez, repara que a primeira a abrir vai ser a última a fechar, e aqui H1 é a última a abrir, é logo a primeira a fechar. O BR é apenas para quebrar a linha, como vimos anteriormente. Para ajudar, podemos deixar assim, depois já separamos visualmente para ver qual é o efeito que isto vai ter. Vamos guardar e vamos fazer refresh. Repara que alguma coisa aconteceu mal, fui eu que me enganei, eu não fechei a tag H1, portanto ficou tudo como título.
É normal estes erros acontecerem, é só temos que tentar descobrir o que é que aconteceu. Portanto, aqui o que está a acontecer é que eu introduzi a tag H1 aqui no início e depois aqui no fim voltei a inserir, mas não a fechei. Portanto, ele continua o documento todo a considerar como título e quanto mais informação eu pusesse sem fechar a tag H1, mais informação ele tinha que era um título. Portanto, ainda bem que aconteceu este pequeno erro, porque assim já tens uma pista para uma situação que é normal acontecer, que é não fecharmos uma das tags e depois todo o resto fica com formatação da primeira, porque essa tag não foi fechada. Vamos confirmar. Aqui está. Portanto, eu inseri, não, aqui, é aqui que está o erro. Portanto, eu aqui inseri outra vez a tag H1, portanto, aqui devia ter fechado. E agora sim, vamos testar no browser. Vou fazer refresh e repara que já temos então aqui uma diferença de um título para o resto. Repara também que foi criado aqui um espaço muito maior que aquele que existia entre os dois parágrafos. Porquê? Porque se analisarmos aqui o código, nós temos aqui este BR e o próprio H1 cria logo um parágrafo. Portanto, não é possível criar um título e depois continuar o texto em frente no mesmo parágrafo. Ele próprio já é um parágrafo. Portanto, este ABR aqui, na verdade, está a quebrar mais uma linha. Portanto, eu tenho aqui este conteúdo fica separado por um parágrafo, porque o H1 é um parágrafo, já é um parágrafo especial, um parágrafo de título, e depois ainda tenho mais uma quebra de linha. Portanto, se eu apagar aqui este BR, vou guardar e vamos ver qual é o efeito no browser. Repara que já perdi aqui algum espaço que tinha a mais e continua a mesma com uma separação entre o título e o texto. Então, falta-nos só ver quais as outras variantes para os títulos. Os títulos vão desde o H1 até ao H6, sendo que o H1 é o título principal, o H2 subtítulo, o H3 subtítulo e por aí fora. Vamos então testar quais são as diferenças entre o H1, o H2, H3, H4, H5 e H6, sendo que o H6 é o que tem menos peso em termos visuais. Vamos então testar. H2, e eu aqui vou pôr texto título 2 e vou fechar. Eu agora vou copiar isto para não ter que digitar exatamente o mesmo para todos e vou colar aqui, devo-me ter enganado aqui a copiar, portanto eu vou copiar agora tudo, vou na linha de baixo, posso deixar só uma linha porque ele próprio vai criar, como já vimos, a separação. Portanto, aqui vamos pôr H3, título 3, H3. Aqui H4, título 4, H4. E aqui o mesmo para o 5. E falta só o 6. Portanto, 6, título 6 e H6. Vamos guardar e vamos ver no browser. E vamos ver no browser qual é a questão. Ele parece-me aqui um aviso, eu vou clicar OK. Vamos ver se ele vai conseguir atualizar. A partida, sim, não atualizou. Mas vamos então fechá-lo aqui. Vamos ao bloco de notas, vamos voltar a guardar. Eu vou então ver o que se passa com o meu fecheiro para ele dar este erro. Eu só o tenho aberto no Google Chrome, portanto eu vou à pasta onde tenho este fecheiro e a questão vem daqui. Portanto, eu tenho isto programado para, quando eu clico num fecheiro dentro de uma pasta, aparecer uma pré-visualização e é isto que está a dar erro. Portanto, eu vou clicar outro fecheiro qualquer que não este, vou voltar ao meu bloco de notas e vou fazer OK e agora vou fazer guardar e já resultou. Portanto, era apenas a questão da visualização das pastas. Vou ao Chrome e ele já tem aqui atualizado. Podes atualizar se no teu não ficou atualizado. E repara que nós temos aqui o H1 era este, o H2, o H3 e por aí fora. Todos eles têm pesos diferentes porque, como eu referi há pouco, título, subtítulo, subtítulo e por aí fora. Mas todos eles acabam por ter mais peso que aqui o texto em si, porque todos eles estão a negrito, embora aqui o tamanho da letra seja bastante pequenino
ele tem mais peso em termos de densidade de letra e é também considerado um título. Mais à frente veremos como configurar a formatação de cada um destes títulos quando dermos CSS. É possível e é normal que seja possível que nós possamos editar este conteúdo, até porque isto está a aparecer aqui em Times New Roman e nós podemos não querer este tipo de letra, podemos querer outro completamente diferente, podemos querer cores, podemos querer um tamanho mais pequeno e tudo isso é editável através de CSS, mas isso veremos então mais à frente quando dermos as CSS.